primeiramente gostaria de agradecer a sua vinda à sua casa. O que ocorreu antes deste momento, para nós, não vamos dar muito destaque não. O importante é a sua presença hoje aqui, que certamente vai contribuir bastante para o debate, até porque o senhor representa aqui o Poder Executivo e cumpre, por força da legislação, a responsabilidade ao Poder Executivo regulamentar regras de utilização das nossas vias públicas e, principalmente, criar propostas que solucione ou, pelo menos, amenize os efeitos do alto fluxo de veículos em nossas vias públicas e dos entroncamentos provocados pela rodovia da BR-101. Senhor secretário, antes do senhor chegar, eu utilizava a tribuna dessa casa e fazia uma explanação de sorte a poder situar os vereadores dessa casa acerca do objeto que nós gostaríamos de discutir nessa noite juntamente com o senhor. Nesta oportunidade, senhor secretário, eu trouxe ao debate problemas relacionados ao alto fluxo de veículos e ao congestionamento que vem sido ocasionados na região da Avenida Barão do Rio Branco, no trecho que vai entre a Tenente Francisco Lêmico até a Prefeito Ari Wagner, principalmente. Citei também a Tomás Domingos da Silveira, até o cruzamento lá na entrada do Alaúr Silveira e do loteamento Flórida. Citei a Avenida Bom Jesus de Nazaré, que é na saída do bairro Aririú, no entroncamento ali do Trevo. Citei também a Cosme Pamplona, que é a rua principal do bairro Bela Vista, na frente ali da Fucabem. Citei a Roberto Cel, ali no Rio Grande, que encontra ali no entroncamento ali da rótula, situada na saída do bairro Nova Palhoça. E aí tem outras situações também, como a própria marginal da BR-101 ali, salvo engano, é a Papa Paulo VI, que ali inclusive tem um problema que nos chamou a atenção, alguns diretores da Jotur e alguns motoristas da Jotur, quanto à rampa de entrada na marginal ali, exatamente, que pode inclusive provocar um acidente, levar inclusive ao tombamento de ônibus. Se conseguir puxar um pouquinho mais, já vai aparecer. Não, é a outra. Pode seguir mais um pouquinho. Essa daí. Essa saída aí. Inclusive essa entrada, um dos diretores da Jotur diz que ela oferta um risco ao ônibus que pode inclusive ali sofrer ali um tombamento. Enfim, nós sabemos, seu secretário, que nós temos aqui o problema ocasionado pela rodovia BR-101, que tem constantemente promovido congestionamentos infinitos, isso de segunda a sexta, tanto de manhã quanto no final da tarde. Nós sabemos que o nosso município, ele é dividido ao meio pela rodovia BR-101 e todas as nossas vias, ela tem uma influência direta na circulação que ocorre sobre a via BR-101. E o nosso convite, a nossa convocação para que o senhor estivesse nessa noite, nesta casa, é exatamente para fazer a seguinte pergunta: qual é o plano de ação do Poder Executivo que será implementado a curto e a longo prazo para tentarmos dar solução a este problema? Certo, vereador. Tocasse muito bem na questão da BR-101. Nosso principal problema de mobilidade urbana na Palhoça é efetivamente a BR-101. Ela corta o município de norte a sul, e eu faço uma pequena correção no comentário do senhor, não é de segunda a sexta. Não tem mais dia e não tem mais hora para ter fila na BR-101. Se o senhor olhar domingo, às 5 horas da tarde, ela já está trancada, aqui no centro praticamente. Nos dois sentidos, inclusive, né? Eu vim de Florianópolis agora, um fato atípico, ela trancar no sentido norte-sul, ela está trancada. Sul-norte é corriqueiro, né? Nosso grande problema aqui, e eu peço aos senhores aqui encarecidamente, eu conversei com o vereador ontem, que gestionem junto ao Ministério Público Federal
para que seja cumprido um termo de ajustamento de conduta com a Arteres, que é a empresa que administra a autopista Litoral Sul, por conta desse terceiro acesso, sentido sul-norte, que eles têm obrigação de fazer. Eles receberam uma BR-101 duplicada já. Né? Primeiro implementaram aquela questão do pedágio, que depois foi lá para baixo, que não é gratuito. Os senhores muito bem sabem que a Prefeitura desembolsa uma certa quantia por mês para os moradores, alguns moradores de Palhoça para fazerem a travessia. O vereador Pacão sabe disso. Não é gratuito não para os moradores de Palhoça. Eu percebi algumas situações aí que foram colocadas em vídeo com relação a nós de engarrafamento na cidade. Efetivamente tem, e grande parte disso daí, a gente sabe que é pela falta de organização no crescimento no município. O município cresceu de maneira desorganizada. Não tem como a gente tapar o sol com a peneira e fazer de conta que não viu isso daí. Vocês sabem disso. O senhor esqueceu de comentar também, é óbvio, tem inúmeros pontos. Tem aquela rua que passa, que sai da delegacia, me falhou o nome agora, ao lado da delegacia. É Delenchitz, exatamente, essa rua mesmo. Aquela rua, para os senhores terem ideia da desorganização no crescimento do município, não tem nem calçada em determinados pontos. Se os senhores forem lá agora, está tudo trancado. Né? Nós sentamos com a Polícia Rodoviária Federal, porque não tem como discutir o trânsito em Palhoça sem sentar com a Polícia Rodoviária Federal, porque quase tudo é marginal e tem a BR-101 que corta de norte a sul. Não tem como você fazer uma alteração na Rio Branco sem essa alteração provocar uma reação numa marginal de BR. Então não tem como, nós estamos sentando com a Polícia Rodoviária Federal, nós temos alguns projetos de alteração de rua que já foram levados ao conhecimento do prefeito. Nós fazemos testes esporádicos de alteração de sentido, mas assim, gera muita reclamação. A população não está preparada para a mudança e não aceita a mudança no primeiro momento. Nós fizemos uma alteração em prol da mobilidade, primeiro ali do lado ali naquela rua do Baraúna. A ideia, que eu já inclusive passei para o prefeito, aquela rua do Baraúna seria interessantíssimo se fosse fechada, fizesse um calçadão com mesas, com bancos, uma espécie de uma rua 24 horas para a população. O que isso daí faria? Isso aí faria fluir o trânsito em direção à delegacia, reavivaria o comércio mais para lá, porque o comércio, quando ele vai se afastando do centro, ele vai diminuindo a sua intensidade financeira, a sua potência, reavivaria, porque faria os carros deslocarem até um pouquinho mais à frente para dar o retorno. Então foram algumas propostas que foram levadas ao conhecimento, foram feitas alterações do lado do Venceslau, que geraram inúmeras reclamações, mas em termos de mobilidade, elas surtiram sim efeito. Então há uma dificuldade muito grande, vereador, para implementar mudanças no município. Você implementa um teste, uma pequena mudança. Eu não tenho rede social, não tenho Facebook, mas entra no Facebook 350 comentários só criticando. Assim, eu estou ali com o intuito único, exclusivo de trabalhar pelo bem da população. Eu não preciso estar ali. Meu cargo não é de secretário, eu tenho um cargo de delegado de polícia. Eu estou ali com a proposta de fazer o bem. Mas assim, por mais que você tente, por mais que você se esforce, você não consegue agradar as pessoas. Às vezes chega a ser até frustrante. Os senhores sabem muito bem disso. Vereador Pitanta, que está na área pública, na função pública há mais de 40 anos, né, vereador? É difícil, você não consegue agradar as pessoas. Então, há uma certa dificuldade, há muita resistência pela mudança, vereador Jean. Então, assim, a gente apresenta os projetos, o prefeito tem esses projetos, inúmeras conversas já foram feitas, inclusive, com a Polícia Rodoviária Federal, no sentido de promover alterações de trânsito, a implementação de rótulas. Uma das medidas também que eu queria implementar, tinha vontade de implementar, é fechar esses acessos aqui, da Geraldo Pagani. Aquilo ali é um absurdo, aquilo ali provoca acidentes. Eu consegui autorização, eu consegui sensibilizar o prefeito para que a gente fechasse aquela saída da prefeitura, que os senhores bem conhecem. Era acidente todo dia. Eu consegui sensibilizar quando ele viu um acidente e viu que aquilo ali só provocava acidente. O meu objetivo, na verdade, é fechar a grande maioria dos acessos aqui do Pagani, da Geraldo Pagani. Aquilo só provoca acidente e põe em risco as pessoas. Então, assim, há uma certa dificuldade, há muita resistência pela dificuldade que as pessoas têm de assimilar a mudança. Mas a gente vai tentando, os projetos estão sendo apresentados, eu tenho ali alguns projetos, junto com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, inclusive, de alterações de trânsito em inúmeros locais. Mas há uma grande resistência, vereador.
mas eu estou à disposição. Assim, ó, uma coisa que assim, ó, a gente sabe, uma coisa que gera dificuldade de mobilidade também são as lombadas. As lombadas geram dificuldade de mobilidade, elas diminuem o trânsito, provocam filas. A pedido do vereador Pagão, eu implementaria uma lombada lá na passagem, eu acho que é na passagem, né, Pagão? Só que assim, ó, aquilo de lá ia gerar um caos, um transtorno, que vocês não têm noção. Uma simples placa, eu acho que foi o vereador, se eu não me engano, foi o vereador Nelsinho, que foi me procurar, porque colocaram na frente daquele Siri Vivo, uma placa com uma câmera, mas é uma câmera, não é radar, não é nada, é simplesmente uma câmera. Vocês não têm noção o que aquilo dali aumentou a fila no local. Vocês não têm noção. Detalhe, 10 metros à frente da câmara indo em sentido à Praia do Sonho, tem uma lombada. Então, assim, ó, são algumas dificuldades, vereador, que a gente tem, mas que a gente vai implementando em doses homeopáticas. Senhor presidente, vou fazer mais um questionamento, mas antes, senhor secretário, eu gostaria de, a título de informação, prestar um esclarecimento. No ano de 2000, eu creio que talvez ali 2001, 2002, eu tive a oportunidade de ser diretor-geral de trânsito do município, certo, juntamente com o Dr. Everton Martins, o Alexander Luz, que era o presidente do Departamento de Trânsito do município, recém-criado pelo então prefeito Paulo Roberto Vidal. Então conheces bem a dificuldade dali do setor? Conheço, e vou falar, indicação do vereador Pitanta, inclusive, quando eu ocupei aquele cargo. E aí eu vou falar uma coisa para o senhor, eu tive a oportunidade de atuar no processo de transição da circulação de veículos na Avenida Nelson Martins, que ela era sentido duplo, isso, descia e subia. A rua 24 de Abril também tinha o mesmo problema, ali descia Coronel Bernardino Machado, entrava à direita e descia para 24 de Abril em direção a Capitão Augusto Vidal. E na época nós tivemos também que enfrentar um problema, que era o estacionamento às margens da rua José Maria da Luz, ali na frente das farmácias, na frente da Magazine Luiza, enfim. E ali, naturalmente, como a passagem é pequena, não havia como circular o veículo, já que um lado daquela via era utilizado para estacionamento. Diante daquilo que o senhor afirmou, da resistência que encontra muitas vezes nas modificações, nas alterações, até porque também é um processo natural, toda mudança ela provoca uma reação do sujeito, que ele vai se adequando e vai se conformando à medida com que o tempo passa. E eu me recordo, senhor secretário, que na José Maria da Luz, por conta do estacionamento, muitos dos comerciantes dali procuraram vereadores, procuraram o prefeito, procuraram secretários, e espernearam para que aquilo ali, para que o estacionamento fosse permitido novamente. Mas eu me recordo de uma palavra do prefeito Paulo Vidal, que ele disse à época que para se alcançar o progresso é preciso ter coragem, e para ter coragem você não pode agradar todo mundo. À medida que o senhor fez uma informação agora, que há resistência, e eu acredito muito que tenha de fato muita resistência em algumas mudanças, que o comerciante faz pressão, de certa forma, seu secretário, é uma informação que a gente tem que observá-la com uma certa preocupação, porque se o prefeito, e aí complementando o que o vereador Pitanta acabou de citar, se o prefeito não dá continuidade àquilo que é necessário para o município, aquilo que vai atingir a coletividade e, acima de tudo, o interesse público, o prefeito está cometendo uma falta grave, no meu entendimento. E nós, vereadores, nós não podemos de forma alguma assistir isso aí pacificamente, assistir tudo isso inerte, sem mover qualquer ação, para que, certamente, as ações que o senhor tenta implementar, elas têm fundamento técnico, elas devem ter informações técnicas que comprovam a necessidade daquela alteração. Ou eu estou errado? Não. Tenho certeza que não. Com certeza não. Exatamente. Não é nada empírico. Exato, mas tem a informação técnica. Tem a informação que o senhor deve ter ido ali. É isso que eu estou lhe falando, não é nada empírico.
ter feito a contagem, ter feito a verificação de fatos que ocorrem com uma certa frequência, que demonstram a necessidade de promover alteração. E aí, se tem fundamento, o prefeito tem que buscar acima de tudo, porque aquilo ali representa o interesse público. Certo. Então, dentro dessa premissa, senhor secretário, eu gostaria de pedir ao senhor o seguinte, é que eu não enxergo muito, estou sem óculos, não consigo ler claramente, mas eu gostaria que o senhor encaminhasse a essa Casa Legislativa, eu vou fazer um pedido, se for o caso eu posso fazer por escrito também, para que Vossa Senhoria encaminhe para o Legislativo, informações acerca das alterações necessárias. Eu tenho os projetos ali. Exatamente. Eu gostaria que o senhor encaminhasse a essa Casa Legislativa para que cada vereador tivesse a oportunidade de tomar conhecimento da providência técnica necessária para que juntos possamos ir lá no prefeito, conversar com o prefeito e demonstrar a necessidade da mudança. Sem sombra de dúvida. Isso pode ser feito tranquilamente, sem sombra de dúvida. Para concluir a minha manifestação, eu gostaria de fazer mais um pedido, além desse de encaminhar documentos, que o senhor adotasse providências urgentes no sentido de resolver o problema que vem ocorrendo com frequência aqui nesses cruzamentos, na proximidade da Câmara de Vereadores, até o cruzamento da Cláudio Zac. Aqui nós já tivemos capotamento de veículo, lesão corporal grave, nós já tivemos aqui. Agora aqui na Avenida das Torres, novamente ali atrás do Vila Itália, capotamento de veículo, tá? Um acidente que ocorreu ali, que quase pegou uma criança em cima da calçada. Antes que isso afete a integridade física de alguém ou leve alguém a óbito. Mas eu gostaria que o senhor tomasse providências. Algumas medidas já foram sim tomadas, né? Principalmente na Geraldo Pagani aqui, foram colocados inúmeros redutores de velocidade. Se você analisar, da prefeitura até o shopping tem 4 redutores de velocidade, isso sem contar os semáforos. Né? O fato é que eu não posso agir na falta de educação das pessoas, né? Porque fazem essas avenidas, não só isso daqui, como outras também, como pistas de corrida. Você quer ver uma outra avenida bem crítica ou complicada? É aquela avenida que sai do Citrampa e vai para a rótula da Pedra Branca. Aquilo dali é transformado numa pista de corrida. A da integração. A da integração. Por mais que você sinalize, você indique limite de velocidade, as pessoas não respeitam. Aí, quando o agente de trânsito penaliza essa pessoa, eles ainda reclamam. Vão no Facebook e criticam os agentes de trânsito que estão cumprindo a lei. Eu não tenho como atuar, Jean, de fato, na falta de educação das pessoas, porque a base do trânsito é a educação. É a base do trânsito. Então eu não tenho como atuar. Dentro do que for possível de sinalização, a vereadora Zana sabe disso, nos solicita inúmeras coisas. Quando dá, já manda fazer na hora. Não é assim, vereadora Zana? Como inúmeros outros vereadores aqui também, a gente faz na hora. Só que eu não tenho como atuar na falta de educação das pessoas que transformam as avenidas em pistas de corrida. Isso aí é difícil. Você pega a Geraldo Pagani, ela tem 4 redutores de velocidade, tem faixa elevada na frente da padaria, tem lombada antes do entroncamento da Cláudio Zac, tem lombada, faixa elevada na frente do shopping, tem câmeras, vocês já viram, tem câmeras de monitoramento também lá. Secretário? Sim. Eu vou ter que sair para uma reunião ali com moradores do Aririú. Certo. E aí eu vou passar a presidência da sessão para o Pitanta, para quem achou que ele não iria mais assumir a presidência, eu estou passando a presidência para o Pitanta, que eu tenho compromisso agora. Obrigado pela compreensão. Secretário, eu me dou por satisfeito aqui para a apresentação, mas eu gostaria mesmo, que o senhor encaminhasse para nós o seu plano de ação, as providências que devem ser adotadas, porque se os demais vereadores não forem, o senhor pode ter certeza que eu vou colocar debaixo do braço e eu vou lá conversar com o prefeito para que juntos possamos adotar providências, porque nós precisamos agir. Não tenha dúvida que o problema vai se agravar cada vez mais. Eu não diria que a omissão do prefeito, não. O fato, Jean, é que a autopista, ou artérias, eles não dão ouvidos. A verdade é essa.